Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E começa quente a quinta-feira desta semana, com determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de mandar fazer operações de busca e apreensão contra 80 pessoas. Além das operações de busca e apreensão contra essas pessoas, há também bloqueio de contas e outras medidas. Essa ação decorre dos atos antidemocráticos que, sobretudo, aqueles que perpetraram interrupções de estradas, supressão do direito de ir e vir e até ações mais contundentes, como de impedir a posse do ex-presidente Lula. Ao longo do mês de novembro e agora no começo de dezembro, surgiram suspeitas de que havia uma conspiração envolvendo, inclusive, militares, sobretudo o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e um áudio, inclusive, chegou a vazar e foi atribuído ao Alexandre de Moraes, ordenando preparação de atos para impedir a posse de Lula, não é? Um golpe de Estado realmente no dia da posse de Lula, e também há suspeitas de tentativa de tumultuar a posse, de criar problemas para que Lula assuma a presidência da República. Mas, além de tudo isso, o PT pediu ao STF os esclarecimentos do general Heleno, porque ele andou dando declarações contra o ex-presidente Lula, como a de que lamentou que ele não estivesse doente, e outras declarações, inclusive dando esperanças aos golpistas que estão acampados, no sentido de que alguma coisa iria acontecer no Brasil. Então, as ameaças de militares, há também o Bolsonaro, há também o Mourão, o Braga Neto, o general Heleno, todos esses estão aí dando esperanças e dizendo, emitindo frases enigmáticas, não é, que ameaçam o Estado Democrático de Direito. E, na verdade, o áudio com ameaças à posse de Lula, depois foi dito que não teria sido gravado pelo general Heleno, mas seja como for, é um áudio que foi considerado preocupante, justamente porque acredita-se que esse áudio seja precursor de ações que venham a ser tomadas nos próximos dias. Os ministros do novo governo, inclusive, receberam denúncias, os ministros da transição, do grupo de transição do ex-presidente Lula, foram avisados de que extremistas tentariam impedir a posse de Lula. Mas o que mais preocupa é que chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes, que havia plano, ou há um plano, para atacar realmente a pessoa de Lula, de forma talvez até a tirar a vida, a cometer um ato irreversível, um ato criminoso de proporções incríveis, não é? Porque nessas alturas do campeonato, a essas alturas do campeonato, surgirem ameaças à vida de Lula demonstra a ousadia dos golpistas. Mas como todos têm visto, o que está fazendo com que o STF, o Alexandre de Moraes e o STF como um todo, inclusive Polícia Federal, autoridades, há setores da Polícia Federal que estão agindo com muita dureza e estão avisando aí, inclusive, que há sim risco à integridade física do ex-presidente Lula.
tudo isso vai gerar, em alguns dias, uma onda de prisões. O ministro Alexandre de Moraes tem uma lista de pessoas que são suspeitas de conspirar não só para impedir a posse do ex-presidente Lula, mas ameaçar a segurança dele. Então eu quero passar aqui algumas matérias que mostram que esse risco está além do aceitável e que mostram que vai haver uma repressão à altura dessas ações absolutamente inacreditáveis que estão sendo praticadas hoje no Brasil. Note-se que o que está acontecendo está sendo visto pelos ministros do Supremo Tribunal Federal não como ações de alguns malucos, como aqueles que ficam colocando o celular na cabeça e pedindo para ETs salvarem o Brasil. Há um comando profissional, na visão do STF, há um comando profissional e especializado em promover esse tipo de ação desestabilizadora. Cogita-se, inclusive, há suspeitas de que isso pode estar tendo origem no grupo político de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que andou dando instruções ao filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, no sentido de não aceitar a vitória do Lula e promover ações como essas que nós estamos vendo. Então, tudo que está acontecendo no Brasil, aquilo que aconteceu em Brasília na segunda-feira, com aqueles atentados impressionantes que chegaram ao ponto de um ato terrorista de grandes proporções, que seria se aquele ônibus incendiado, ou melhor, aquele ônibus em chamas, tivesse sido jogado numa pista de grande movimentação de carros e de transeuntes em Brasília. Aquilo ocasionaria uma grande explosão e, sem dúvida, vidas seriam perdidas. Mas realmente a preocupação central que move hoje o Supremo Tribunal Federal e principalmente o ministro Alexandre de Moraes é no sentido de ameaças à integridade física de Lula. Então vamos passar para o noticiário que corrobora todas essas informações. Tudo começa, inclusive, hoje, quando o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer buscas contra mais de 80 bolsonaristas por atos antidemocráticos. A decisão partiu de Alexandre de Moraes, do Supremo, e as ações contra bolsonaristas ocorrem em 7 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 81 mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em apuração na Corte sobre os bloqueios de rodovias após a divulgação do resultado das eleições de 2022. A determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes. Os mandados são cumpridos no Distrito Federal e nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina. Os alvos são pessoas físicas e empresas identificadas pelas forças federais e locais da segurança pública. O ministro do STF determinou ainda a quebra de sigilo bancário e o bloqueio das contas de dezenas de empresários. Essa é a maior operação contra financiadores de atos antidemocráticos feitas desde o fim das eleições. Na segunda-feira, Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que responsabilizaria os grupos que atacam a democracia e pretendem subverter a ordem política. A Polícia Federal do Espírito Santo informou que cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e outras determinações. Os alvos dos cumprimentos foram nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeira do Itapemirim. Na solenidade de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice na chapa Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes fez um discurso carregado de críticas a grupos antidemocráticos e disseminadores de desinformação, classificados pelo ministro como
criminosos. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito não significam ausência de turbulências, ausência de embates ou mesmo, como se viu nas últimas eleições, ausência de ilícitos criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia, disse Moraes. O integrante da Suprema Corte deu continuidade dizendo que quem atenta contra o regime democrático será responsabilizado e que identificou os grupos envolvidos nos protestos. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito significam observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização de todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política criando um regime de exceção. Moraes classificou os grupos que tentaram lançar dúvidas sobre as eleições deste ano como extremistas. O presidente do TSE acrescentou que eles e os criminosos querem prejudicar a democracia com a disseminação de fake news. Na segunda-feira, os manifestantes bolsonaristas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e entraram em confronto com agentes da corporação. Os vândalos alegaram que as ações ocorreram em resposta à prisão de indígena bolsonarista, como se sabe. A Polícia Civil do Distrito Federal informou que abriu inquéritos para apurar a ação de um grupo criminoso que teria organizado, financiado e praticado os atos de vandalismo que ocorreram após a tentativa na sede da PF. Devido aos ataques, o Alexandre de Moraes assinou um ofício após o senador Randolph Rodrigues encaminhar pedido de investigação e de indiciamento contra a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro. No documento, o parlamentar argumentou que ela teria incentivado e patrocinado manifestações com questionamentos aos resultados das eleições. Alexandre de Moraes decidiu arquivar a queixa contra a primeira-dama, mas determinou outras apurações. Agora, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o governo do Distrito Federal têm até amanhã, sexta-feira, para responder quais medidas as forças de segurança de Brasília tomaram para coibir atos de vandalismo provocados por manifestantes bolsonaristas. Moraes assinou o documento que pede mais informações nesta quarta-feira, com prazo de 48 horas para Anderson Torres e a Secretaria de Segurança Pública do DF informarem medidas adotadas em relação aos fatos específicos. E tudo isso começou em relação ao que vai acontecer ainda em termos de prisão, com o PT pedindo esclarecimentos do general Heleno sobre um militar que atua sob a orientação dele no Gabinete de Segurança Institucional com ameaça à posse de Lula. A bancada do partido pediu à Câmara a convocação do chefe do Gabinete de Segurança Institucional para esclarecer o envolvimento do militar da Marinha, Ronaldo Ribeiro Travassos, que ameaçou a posse de Lula e defendeu tiros na cabeça de petistas. Travassos trabalha no gabinete. A bancada do PT na Câmara pediu explicações ao general Heleno, que ficou na moita. E o áudio com ameaças à posse de Lula não teria sido gravado pelo general Heleno, mas não há certeza de quem foi que gravou. A mensagem foi considerada fake de péssima qualidade pelo GSI, ou seja, pelo Heleno, mas o Supremo não está achando graça nenhuma disso e não está achando que é apenas uma farsa. O Gabinete de Segurança Institucional considerou como farsa, mas não é bem isso. Questionado se o GSI abrirá investigação sobre a autoria do áudio, o coronel Coutinho Ramos não respondeu, disse apenas que há outras fake news e o próprio ministro desmentiu uma nas redes sociais. Na verdade, ministros do novo governo foram avisados de que extremistas tentarão impedir a posse de Lula. Os atos de depredação em Brasília após a cerimônia de diplomação no TSE surpreenderam a cúpula do PT. Ministros escolhidos para o novo governo receberam informações de que um grupo de radicais vai tentar tumultuar e impedir a posse do presidente Lula em 1º de janeiro. Antes mesmo desse recado, porém, interlocutores de Lula já haviam iniciado conversas
com militares na tentativa de retirar apoiadores de Bolsonaro acampados na frente dos quartéis. Até agora não tiveram sucesso. Embora a cúpula do PT já esperasse protestos de extremistas após a cerimônia de diplomação de Lula e do vice-Geraldo Alckmin pelo TSE na terça-feira, a violência surpreendeu. Aliados do presidente eleito estão convencidos de que os atos de depredação em Brasília, com ônibus e carros incendiados, barricadas e botijões de gás na rua, foram financiados por empresários. Alguns deles são investigados no inquérito das milícias e nas ações de hoje, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes em vários estados. Há a preocupação e há reflexo dos atos de segunda-feira já. Mas o pior de tudo isso é que, ou talvez o melhor, né, dependendo do ponto de vista, é que o Alexandre de Moraes já avisou que tem muita gente para prender, e aqui nós apuramos que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, após ter afirmado nesta quarta-feira que há muita gente para prender e muita multa a ser aplicada após o período eleitoral no país, essa declaração foi dada em um evento do Supremo Tribunal Federal, e nós apuramos aí que há uma preocupação, não apenas, minha amiga, meu amigo, uma preocupação não apenas com a posse do Lula, com tumultos e outros problemas que possam ocorrer no dia da posse, mas que não necessariamente significariam um risco ao ex-presidente Lula. Porém, há suspeita de que os manifestantes planejam ir mais longe na ousadia. Vejam que essas pessoas já demonstraram que não têm limites, e a preocupação é realmente com a vida do ex-presidente. E você vai ver, aqui você pode marcar na sua agenda e pode cobrar o Blog da Cidadania, que muita gente vai ser presa antes da posse do Lula e vai ficar presa até depois da posse do Lula, porque há suspeita de um plano para agredir a integridade física do presidente eleito e do futuro presidente da República a tomar posse em 1º de janeiro. Então, realmente é uma situação de muita tensão no Brasil. O mundo inteiro está de olho, porque que ninguém acredite que essa gente vai se contentar em queimar alguns ônibus. Realmente a ambição que existe, conforme incontáveis ameaças que estão sendo feitas todos os dias em todas as partes do país, sobretudo em Santa Catarina, em Mato Grosso, e em várias partes do país, é de ataque à integridade física do Lula. Então, essas pessoas, essas prisões vão começar a ser feitas nos próximos dias. Até 1º de janeiro haverá muita gente vendo o sol nascer quadrado por ser considerada ameaça à vida do presidente eleito. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.